Glória a Deus, né? Esse Deus é o Deus de milagre, é o Deus de milagre, é o Deus que muda a sua vida, é o Deus que muda e transforma as nossas vidas, tá bom? E hoje, mais um dia, o Senhor concede para mim, para você, de nós estarmos aqui, para que juntos nós façamos aqui mais uma programação, né? Você que está na web, Rádio Manto Sagrado, você que está aí também online comigo, muito obrigado. Você também que está pela FM 104,9, que Deus abençoe todos vocês aí, que a paz de Cristo possa estar em teu coração, e juntos nós podemos fazer, né, essa programação, aonde vai no ar toda, de segunda a sexta, das 10 às 12 horas, tá? Eu agradeço a todos vocês que estão aí conosco, um bom dia para toda a companhia que está conosco. E hoje, né, a palavra de Deus, nós estamos falando aqui durante a programação, que quando nós colocamos a palavra de Deus, quando nós passamos a meditar nas coisas de Deus, às vezes trabalhando, né? Por isso que é bom, às vezes as pessoas estão nos ouvindo, porque às vezes a pessoa está trabalhando, mas está ouvindo a palavra, está ouvindo um louvor, está ouvindo uma pregação, né? Isso vai fazendo com que nós mantemos a nossa comunhão com Deus, né? Porque o homem foi criado para manter essa comunhão. E quando nós estamos mantendo essa comunhão, certamente Deus vai fazendo, né, algo nas nossas vidas, né? Nós vamos estar sempre perceptivo ou percebendo, né, a presença de Deus. Então, a gente nos alegra, né, quando nós estamos compartilhando essa palavra, porque é um momento em que o autor, né, do livro, o autor da Bíblia está presente nas nossas vidas. E hoje, Jesus traz aqui uma experiência, é uma experiência que Jesus passou para os seus discípulos, né? Então, o que Deus já vem falar comigo, com você, neste dia, se você está passando por algum problema, por alguma vendaval, por alguma tempestade, por alguma coisa na sua vida, olha, pare, né, pare agora, comece a meditar, a buscar em Deus, para que Deus te dê a direção, tá? Busque a direção de Deus, porque essa direção é que nos dá a vitória. Então, o que a palavra de Deus vem falando para mim e para você hoje, é que Jesus, ele diz assim que, e logo ordenou Jesus a seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Jesus falou, vocês vão adiantando, né, enquanto eu despeço a multidão. E despedida a multidão, subiu para o monte orar. Então Jesus, ele tinha sempre esse costume, ensinando a nós de manter a comunhão com Deus. Então veja bem que algo maravilhoso neste dia. Mesmo Deus estando acima, né, de todas as coisas, no seu trono, mas nós temos um acesso com Ele. Nós temos através do que? Da oração. Então, hoje, às vezes você perdeu, né, a motivação, perdeu o incentivo de estar orando, não é assim? Então, hoje, volta a orar, volta a falar com Deus, entre em comunhão com Deus. Deus não está me escutando? Está sim. Deus está nos ouvindo a nossa oração, o nosso clamor, né, de algo poderoso. Então, se o próprio Jesus foi lá para orar, para nos ensinar que nós também devemos estar orando. Então, eu não sei, né, o que está acontecendo na sua vida, eu não sei o vendaval que está chegando aí na sua vida, na sua casa, mas de uma coisa nós temos que entender, que Jesus foi lá orar, tá? E ele disse assim, olha, que subiu ao monte para orar, e chegando lá à tarde, estava ali só, né? Às vezes a oração, né? Jesus estava só na oração, não é? Na hora da multiplicação, na hora da bênção, não é assim?
estava lotado, mas de repente Jesus estava só, mas ele estava em comunhão com Deus. Porque às vezes você tem dito para o teu coração, mas eu estou só. Mas às vezes, meu irmão, minha irmã, a nossa separação é para nós ter uma comunhão com Deus. Jesus estava no meio da multidão, mas na hora que ele foi orar, ele estava só, né? Então, quer dizer, às vezes também nós precisamos de retirar um momento para nós falar com Deus, nós precisamos tirar um momento para nós refletirmos, um momento para que nós possamos pedir a orientação de Deus. E Jesus estava justamente fazendo isso, né? Ele tinha mandado seus discípulos ir pegar o barco e ir para outro caminho, tinha ordenado, né, para que eles fossem, e ele estava ali com a multidão, e ele ensinando a multidão. E depois que ele ensinou a multidão, ele também foi orar, né? Então, quer dizer, ele despediu a multidão e foi orar. Então, às vezes tem tempo também na nossa vida que nós precisamos sair do meio da multidão e termos uma comunhão com Deus, né? E essa comunhão com Deus que faz com que nós possamos ser direcionados, né, a Deus, não é? Pela fé. Então Jesus ele diz assim, que despediu a multidão, subiu para o monte orar à parte, quer dizer, ele estava só. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar. E só que naquele barco ele estava o quê? Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, não é? Então, os discípulos estavam no barco, mas a Bíblia diz que o vento era contrário. Então, tem vezes que na nossa vida o vento está ao contrário. Eu não sei se está acontecendo isso na sua vida, não sei se está acontecendo isso na sua casa, que às vezes você diz assim, olha, o vento parece que está soprando ao contrário. O vento parece que está contra, né? Ali eu estou remando contra a correnteza. Por isso que eu estou aqui hoje, para falar para você desse amor, para falar para você, te orientando, né? Compartilhando com você, compartilhando com os nossos ouvintes, né? Compartilhando com a família, né? Às vezes você está aí com um problema, você está com uma dificuldade, mas a palavra do Senhor diz que aquele barco ele estava nas ondas, ele estava na tempestade, o vento estava ao contrário, tudo estava dando errado, não é? Na vida ali dos discípulos. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ela, caminhando por cima do mar. Não é? Então, quer dizer, olha aqui que a palavra de Deus vem falar para mim, para você que tem esperado. Às vezes você tem buscado no Senhor, às vezes você tem pedido para Deus, não é? E Deus tem ouvido a tua oração, tem ouvido o seu clamor, não é? E ali os discípulos também estavam ali, a tempestade, ele estava no meio do mar, não tinha recurso, não é? Mas Jesus é onisciente, Jesus é onipresente, Jesus sabe todas as coisas. E ali quando deu a quarta vigília, a Bíblia diz que Jesus, ele foi ao encontro dos discípulos. Então, meu irmão, eu não sei quanto tempo faz, eu não sei que você está lutando, você está perseverando, mas continue, né? Continue buscando, continue perseverando, continue falando com Deus, continue orando, continue clamando, né? Porque aqui os discípulos estavam lá na grande tempestade, mas a Bíblia diz que na quarta vigília da noite dirigiu Jesus para eles, caminhando sobre o mar. Né? E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Né? Então veja bem, os discípulos, as ondas já estavam altas, né? As ondas estavam, o vento estava ao contrário, e ainda para ajudar, né, eles olham e pensam que é um fantasma. Não é? Mas olha só, e às vezes nas nossas vidas não é diferente. Né? Tem fantasma do medo, fantasma do problema, fantasma que vem nos atormentar, né? Às vezes você perdeu a esperança, você não tem mais essa confiança, mas hoje nós estamos aqui para dizer para você que assim como os discípulos também tiveram aquele medo, tiveram, né, aquela tempestade, que eles gritaram com medo, não é? Eles viveu esse pânico, ele viveu esse medo,
mas a palavra de Deus também diz para mim, para você, eu não sei quanto tempo você tem vivido isso, eu não sei por quanto tempo, né, você tem enfrentado esse problema, mas hoje eu digo para você que Jesus chegou para resolver o teu problema. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele, porque Jesus, porém, Ele falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu e não temais. Então hoje a palavra de Deus para mim, a palavra de Deus para você, que Jesus disse para os discípulos, está dizendo para mim, está dizendo para você: tenha bom ânimo. Não olhe para a circunstância, não olhe para o problema, porque ali aqueles discípulos, eles estavam vendo em Jesus um fantasma, não é? Mas era um medo, era o momento em que eles estavam naquela tempestade. Então, meu irmão, às vezes o medo, né? Às vezes a cegueira espiritual, às vezes a fome, né? Um monte de coisa naquele momento, o frio, não é? Estava fazendo com que os discípulos ficassem mais e mais desesperados, não é? E às vezes assim também é na minha, às vezes assim também é na sua vida, não é? Mas nós precisamos olhar para a palavra, e por isso nós viemos aqui hoje, né, para falar para você, né, para dizer para você que Deus, Ele tem, né, a solução para você. Ele tem a solução para mim, Ele tem a solução para nós, Ele tem a solução para nossas vidas, não é? Então, que você neste dia que está passando também, olhe só para o que a palavra de Deus vem falar comigo, o que a palavra de Deus vem falar com você, né? E os discípulos estavam lá, mas ele disse que na quarta vigília à noite, dirigiu Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Então, eu também profetizo, né, neste dia, que Jesus também está olhando para você, que Jesus está indo ao teu encontro, não é? Não desanime, não temas, como Jesus disse, né? Para que pudesse esperar que o socorro venha. Então, eu não sei quanto tempo que você vem passando por isso, eu não sei por quanto tempo você está passando por essa tempestade, mas o que eu digo para você neste dia é que Jesus está indo ao teu encontro, não é? Então, Jesus diz, porém, logo falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais, não é? Então, quando Jesus chega naquele momento, quando Jesus chega até a embarcação que estava, né, quase para afundar, Jesus disse: não temas. Então eu quero que você hoje, neste dia, também coloque Jesus na sua tempestade aí, coloque Jesus no seu barco, coloque Jesus na frente, para que você possa também ter essa segurança com que eles tiveram. E Pedro lhe respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Não é? Então, quer dizer, olha só, às vezes você também, se está a tempestade, se está, né, a luta, se está a dificuldade, se está algo nessa manhã na sua vida, continue buscando a presença de Deus. Deus vai fazer a mudança, Deus vai fazer a transformação, vai fazer como Pedro, né, ele andou também por cima das águas e logo, não é? Começou a andar por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas. Foi para com Jesus. Mas a palavra de Deus diz para nós, não? Mas sentindo o vento forte, teve medo. Então, meu irmão, Jesus vai nos dar essa segurança, né? Jesus vai nos dar essa transformação. Jesus vai nos dar essa mudança. Jesus vai nos dar vida nova. Jesus vai nos dar poder, vai nos dar autoridade, vai nos dar vida e vida com abundância, tá? E ele diz para nós, né? Mas quando, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: salva-me, Senhor. Né? Então, quer dizer, mesmo ele afundando, mesmo ele naquela dificuldade, ele teve ainda, né, o desejo de clamar, ele teve o desejo de buscar ao Senhor e dizer: Senhor, ajuda-me. E quem sabe não está faltando isso na minha, na sua, na nossa vida hoje, né?
que está aí o vento, que está aí a tempestade, que está aí algo dificultando a nossa vida, mas Jesus nos chama hoje. Jesus nos chama hoje, como ele chamou, né, Pedro para andar sobre as águas. E ali, quando viu que Pedro teve medo, que ele estava afundando, né, ele também sabia que Jesus estava perto. E hoje eu quero dizer para você também, como nós ouvimos aqui no começo, né, dessa mensagem, que Jesus foi orar. Ele estava ensinando nós para que nós possamos orar também, para que nós possamos falar com Deus. Então hoje a palavra de Deus, ela veio falar para mim, para você. Porque você tem parado de orar, porque você tem parado de buscar, porque você tem parado de estar na presença de Deus, porque que você tem desanimado. Mas Jesus diz para você, diz para mim neste dia, diz para você neste dia: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Nós precisamos ter bom ânimo, porque o bom ânimo, né, está ali. Ah, mas eu estou afundando. Mas a palavra de Deus diz que Pedro também estava afundando. Mas o que ele faz? Ele, sabendo que Jesus estava ali, não é? O que ele faz? Ele clama. Então, o que hoje nós viemos aqui falar para você, que Jesus também é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. Ele está presente hoje na minha vida, Ele está presente hoje na sua vida, Ele está presente hoje na nossa casa, no nosso lar, e nós vamos clamarmos, nós vamos buscar a presença dEle, nós vamos pedir a Ele, porque Pedro viu que ele andou sobre as águas, mas ele viu que ele estava afundando, e quando ele viu que ele estava afundando, o que ele fez? Ele clamou, ele pediu para o Senhor. Então nesta manhã também vamos fazer isso, vamos pedir, vamos clamar, vamos buscar a presença do Senhor, não é? Para que Ele possa abençoar a tua casa, abençoar a tua vida, não é? Porque ele viu Jesus, ele clamou, né? Ele diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu as mãos e segurou. Então quer dizer, olha, ele estava ali agora vendo, ele estava enxergando. E ali então, quando ele estava afundando, o que ele faz? Ele clama a Jesus. Ele pede para Jesus, não é? Ele pede para Jesus, e Jesus agora, né, estende as mãos para ele, não é? E ele diz para Jesus, né? E logo Jesus, estendendo as mãos, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não é? Então, meu irmão, nós precisamos crer verdadeiramente no Senhor, nós precisamos colocar a nossa fé, nós precisamos colocar a nossa confiança, né, em Deus, para que Deus possa assim abençoar a nossa vida, não é? E ele diz: e quando subiram para o barco, acalmou o vento, não é? Então, olha só, Jesus acalmou o vento. Então, olha só, a tempestade, o vento forte, né, tudo que toca sobre a tua vida, sobre a tua casa, né? Jesus quer acalmar a tempestade, quer acalmar o vento, quer acalmar, né, ali na sua vida, na sua casa. Então que hoje você também possa abrir o teu coração, né? Saber que Jesus está na tua casa, saber que Jesus está na tua vida, saber que Jesus está ouvindo a tua oração, ouvindo o teu clamor, não é? E Jesus também, o que ele fez? Ele repreendeu a tempestade. E eu não sei qual que é a tempestade que você está passando, né? Mas Jesus está aqui para repreender a tempestade, né? Jesus está aqui para repreender a tudo aquilo que atrapalha a sua vida, não é? Então é algo maravilhoso que a palavra de Deus vem trazer para nós, não é? Todos os dias ela se renova nessa comunhão, né, em algo com Deus. E você está dizendo assim: olha, mas eu não ajudo. Não, nós estamos aqui também para ajudar você a orar por você. Nós estamos aqui para que Deus possa orientar, né, a tua vida, porque foi isso que Jesus fez com Pedro, não é? Colocou ele no barco novamente, deu força para ele, né? Acalmou a tempestade. Então Deus, ele também quer acalmar a tua tempestade. Às vezes você está dizendo, você está aflito, você está com o teu coração, né, aflito neste dia, mas coloque a palavra de Deus, né, tira essa preocupação, coloca ela na luz da palavra, coloca ela na luz de Deus, para que Deus te ilumine. Faça como Pedro, ele clamou a Jesus, não é? Às vezes você fala assim: puxa vida,
mas Jesus estava ali, mas hoje ele está presente. Vamos clamar a Ele, vamos pedir para Ele, né? Vamos pedir para que Ele possa nos abençoar, e Deus vai fazer essa obra na sua vida, na nossa vida, não é? Para que nós possamos ter essa comunhão, como Pedro teve essa experiência. Aí depois você olha para a vida de Pedro, né? Quando ele estava no templo, eles iam orar, eles aprenderam, né? Eles aprenderam que a oração vai mudar a história deles, eles aprenderam que a oração vai mudar. E aí o que ele foi? Ele depois que Jesus, né, completou a obra, que Jesus repreendeu o mar, que Jesus foi crucificado, que ressuscitou, não é, ao terceiro dia, aí ele desceu sobre eles a promessa, né, que ele tem promessa sobre a minha, sobre a sua vida, tá? A promessa de Deus, né? Desceu sobre ele a promessa, tudo no seu tempo, tudo de acordo com aquilo que Deus tem colocado, né? E aí ele colocou a promessa de Deus, e aí o que ele foi? A Pedro aprendeu, ele foi orar, né? Então ele foi orar. Então, quando Pedro, eles iam orar onde? No templo, né? Eles iam buscar. Então, às vezes, olha o que acontece. Às vezes você tem abandonado a igreja, você tem abandonado seus irmãos, você tem abandonado, deixado de estar, não está buscando mais, não está orando mais, não é? Mas Pedro foi, ele aprendeu que naquele dia que ele passou por aquela tempestade, ele aprendeu que pediu ao Senhor e Deus ajudou e socorreu ele. Então, às vezes, o que Deus está falando para mim e para você neste dia? Que nós temos que aprender, nas horas difíceis, na nossa dificuldade, orar, nós buscarmos às vezes a presença de Deus. Por isso que tem a igreja, né? Porque às vezes você não tem força, você já não consegue mais, mas alguém vai estar intercedendo por você, alguém vai estar orando por você, alguém vai estar pedindo. E Pedro, então, o que ele faz? Ele aprendeu, né, que orar vai melhorar. Ele pediu que pedir para Deus, ele vai atender. Então, o que ele vai? Né? Ele fica lá, e cumpre-se a promessa de Jesus, e aí, então, ele vai para o templo orar. E quando ele vai para o templo orar, ele encontra um homem paralítico que estava ali, né, na porta do templo pedindo esmola. E o paralítico olhou para eles, esperando que viesse alguma coisa, não é? E Pedro, olhando para ele também, disse assim: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, que está comigo, levanta e anda. E a palavra de Deus que aquele homem pegou e levantou e andou, não é? Através do que? De Pedro, porque Pedro teve uma experiência, Pedro teve uma confiança, Pedro teve uma nova vida com Deus. Então hoje também eu convido a você, né? Eu convido a você a fazer esse desafio, levantar onde você está, acreditar que Deus vai fazer algo na tua vida, acreditar que Deus vai fazer algo na tua família, né? Acreditar que Deus vai acalmar essa tempestade, que Deus vai fazer com que essa luta cessa, não é? Esse sofrimento, porque você vai colocar a tua confiança em Deus neste dia, não é? E Ele está presente, Ele está vivo para que possa abençoar a minha e a sua vida, não é? Então, esse Pedro que um dia, né, aprendeu que clamando o Senhor, Deus atenderia e livraria ele daquele mar, né? E às vezes você hoje também está vivendo no mar de problema, no mar de dificuldade, né? E Deus quer fazer algo novo na sua vida, tá? Por isso que nós convidamos a você, né, para que você possa fortalecer o teu coração, onde Pedro curou tantas pessoas, né, através do poder de Deus, onde Pedro mudou, né, a sua vida, e Deus também quer mudar a sua vida, quer mudar o seu lar. Não importa, né, não importa a situação, não importa o momento que você está vivendo, mas o importante é saber que a confiança que nós temos em Deus é quem vai fazer a diferença, tá bom? Eu agradeço você por você estar aí conosco, né, neste dia maravilhoso, onde Deus concede para mim e para você essa palavra que veio ao meu, que veio ao seu encontro, né, para nos fortalecer. Quero agradecer a vocês. Daqui a pouquinho a gente vai estar orando, né, também pela tua vida, pela tua causa. Olha, eu quero lembrar você, porque às vezes você que nos assiste pelas lives, né, que durante a mensagem a gente está aqui na web, está na FM, mas logo em seguida nós ficamos, né, na web, na FM,
transmitindo aqui, continuando orando pelas pessoas, tocando louvor, tocando palavra. Então você vai ali no Play Store e digita lá, ó, MS Rádio Gospel. Você vai ver lá o símbolo da igreja Manto Sagrado. Abaixa o seu aplicativo e você fica ouvindo música 24 horas, tá? 24 horas você fica ouvindo o aplicativo da rádio. Então é muito bom, muito importante, né? Porque de repente nós encerramos as lives, mas continuamos na web, tá? Nós continuamos na web, continuamos na FM, onde as pessoas estão ligando e participando aqui na programação Manto Sagrado, a sua mão amiga, tá? Que Deus continue abençoando você. E eu quero deixar esse convite para você. Nós temos a reunião toda sexta-feira, tá? Toda sexta-feira às 19 horas, na rua Deodato de Oliveira, no número 646, no Jardim Itapema. Você é nosso convidado, não importa a tempestade, não importa o vento, não importa, né, aquilo que você está passando, mas é porque Deus tem um propósito na sua vida, como teve na de Pedro. Porque olha como nós aprendemos a palavra do Senhor. Pedro, ele afundou nas águas, não é? Clamou por Jesus, ficou com medo, mas depois esse Pedro estava abençoando outras pessoas. Olha que coisa maravilhosa. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você, que nós também possamos sair da tempestade, mas que também nós possamos ajudar outra pessoa, né? Então Pedro ajudou aquela pessoa que estava ali paralítica, que estava ali há quantos anos pedindo esmola, e aquele homem então passou a andar. Então, meu irmão, eu quero dizer para você também, hoje, né, que Deus também tem um propósito na sua vida, tem um propósito na nossa vida, né, para tirar outras pessoas também, não é só a tua vida não, mas tirar outras pessoas também dessa tempestade. Como Pedro tirou aquele homem daquele sofrimento, né, daquela humilhação, daquele estado que ele se encontrava, né, como ali um mendigo, pedindo para que as pessoas ali o ajudassem, não é? E Pedro disse, não, você hoje vai estar livre da tua enfermidade, né? Hoje você vai estar livre da tua enfermidade, e é isso que Deus quer fazer comigo. Eu não sei quanto tempo, né, você está sofrendo, quanto tempo você está com a dificuldade, mas Deus quer te livrar, Deus quer tirar isso da sua vida, né? Deus quer tirar, como tirou através de Pedro a vergonha daquele homem, né? A dificuldade que ele tinha. E Deus também quer tirar a minha, quer tirar a tua dificuldade na sua vida. Não sei por quanto tempo você está passando por isso, não é? Mas vem até a Cristo, e Cristo vai mudar a tua vida, vai mudar a tua casa, vai mudar a tua família, vai mudar o teu estado, porque Ele veio para transformar as nossas vidas. Então, por isso que nós estamos aqui falando, né, do amor de Deus, falando da grandeza de Deus. Então, todas as sextas-feiras, às 19 horas, nós temos uma reunião, não é? A rua Deodato de Oliveira, no número 646, no Jardim Itapema. Temos a reunião na sexta-feira às 7 horas, temos a reunião no sábado às 7 horas da noite, que é às 19 horas ou às 7 horas, não é? E domingo às 18 horas. Não é? Vai buscar o teu milagre, vai buscar a tua bênção. Não é? Pedro fez isso, e quando ele recebeu o milagre, ele recebeu, né, tirou medo, veio a bonança, mas depois Pedro também passou a fazer, né, passou a cumprir o propósito de Deus na vida dele. Então eu sei também que Deus, Ele tem um propósito na minha, tem um propósito na tua vida, e Ele quer, né, que você possa também receber da parte dele, né, as bênçãos, receber da parte dele os benefícios, tá bom? Então que Deus continue abençoando a você, a sua casa. Muito obrigado por você estar conosco. Nós vamos continuarmos, né, na FM, nós vamos continuar na web. Eu vou repetir aqui o endereço para você: abaixar o aplicativo no seu celular, tá? Abaixa o seu aplicativo no seu celular, ouve a programação, né? Manda um louvor, pede um louvor, uma palavra, uma oração, e nós estaremos orando por você, né? Às vezes as pessoas hoje elas pensam que não tem poder, não é? Mas a Bíblia diz que Pedro ia orar, né? Ia orar, ele ia buscar, e ele encontrou aquele homem que estava ali paralítico,
não é? E ele disse, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta e anda. E a palavra de Deus diz que aquele homem deu um salto, ele pulou e levantou e passou a andar e passou a glorificar a Deus no templo, né? Então olha só o que Deus faz na vida das pessoas. Aquele homem que era paralítico, aquele homem que era enfermo, ele passa agora a andar e glorificar a Deus no templo, né? Então quer dizer, olha só, o que Deus quer fazer na minha, o que Deus quer fazer na sua vida, né? É transformar a sua vida, transformar a sua casa, é transformar o seu lar. Então que você também possa neste dia buscar no Senhor. Não desanime na sua oração, não desanime a buscar, não desanime, né, a estar. Mas eu estou afundando. Clama ao Senhor. Foi isso que Pedro fez, né? Ele clamou a Deus e Deus abençoou a vida dele. Então se você também nesta manhã clamar, se você buscar o Senhor, Deus vai atender o teu pedido e vai fazer algo maravilhoso na minha, na sua vida, tá bom? Então que Deus abençoe vocês, e lembrando vocês que o programa, né, o Manto Sagrado fica aí todos os dias, de segunda a sexta, né, das 10 às 12 horas, tá bom? Também pela FM 104,9 e também pela web rádio. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.